Bom, nós somos o grupo 1 do IEL 21A, e nosso grupo é composto por Giovanni Moreira Negreiros, Sofia Daphne Melo de Siqueira, Giovana Palha Oliveira, eu, Gustavo Dade Tenório e Brendo Alves Rodrigues. Para dar início bem claro sobre o que foi a Guerra do Vietnã, ele foi basicamente um conflito entre dois governos antagônicos que lutavam pela unificação do país sobre sua própria liderança. E é importante citar que ela foi um conflito armado, a guerra foi armada, e que ela ocorreu principalmente nas regiões do Vietnã, Laos e Camboja, entre 1955 e 1975, durante cerca de 20 anos. E esse combate ele fez parte do período da Guerra Fria, um período tão famoso que nós conhecemos, quando os Estados Unidos e a União Soviética elas não se enfrentavam diretamente, e sim por intermédio de territórios que provavelmente eles viam como possíveis aliados. E dentro do país, daquela guerra que estava acontecendo do Vietnã, era visível essa divisão, pois a região do norte era influenciada pelo comunismo e a região do sul pelo capitalismo. Trazendo alguns pontos, algumas características importantes sobre essa guerra, nós temos que ela foi literalmente um símbolo vivo da divisão mundial que estava ocorrendo na época da Guerra Fria. E, ademais, ela foi uma guerra internacional, no sentido de que as nações enviavam suas próprias tropas de seus países para ajudar nos Estados Unidos, como, por exemplo, ele enviava as tropas à Coreia do Sul, à Tailândia, à Austrália, à Filipinas e até à Nova Zelândia, enviavam seus próprios soldados do seu próprio país para lutar numa outra guerra. E, falando no contexto de guerra, mortes são importantes para refletir tudo o que aconteceu. Foram mais de 58 mil americanos enviados do seu próprio país que foram mortos nesse período. E também menos de 1 milhão de vietnamitas foram enviados também para lá, ou estavam já lá até. Ou também temos expectativas que foram de 3 milhões de mortos, mas não é muito confirmável, mas é bom citar. E também, além dessas grandes potências que estavam influenciando esse país, nós temos que mais de 4 mil soldados sul-coreanos foram enviados para essa guerra e mortos. E foram mortos com quê? Em que contexto? As bombas aéreas que estavam sendo desenvolvidas naquele período era bem importante, porque elas causaram grandes dificuldades no contexto de tudo. Tudo que acontecia lá era bomba, basicamente. Foram mais de 6,7 milhões de toneladas de bombas enviadas pelo próprio Estados Unidos à região do Vietnã. E também 1,4 milhões de toneladas de países aliados que enviavam suas próprias bombas para combater aquela guerra. E o conteúdo de bombas enviados aéreamente foram 2 vezes mais que o período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, mais que o total da Segunda Guerra Mundial inteira foi usado de bombas 2 vezes mais no período da Guerra do Vietnã. E é bem importante fazer essa comparação, porque nós vemos a grande diferença de que essas bombas fazem nesse contexto. E quando nós pensamos em guerra, nós não pensamos muito em televisão, ainda mais naquele tempo que era meio antigo. Mas a televisão foi de grande importância, porque a Guerra do Vietnã ela foi a primeira guerra televisionada ao vivo pela TV. É importante citar que a Coreia, a Guerra da Coreia, foi a primeira guerra televisionada pela TV, acompanhada pela TV no caso, mas a Guerra do Vietnã foi televisionada ao vivo, e o que influenciou bastante no período da guerra, porque até influenciou no seu fim, por exemplo, os Estados Unidos estava sendo pressionado, porque a população estava vendo o que estava acontecendo. Então é bem importante nesse processo de você realmente crer para ver, no caso, né? A história do Vietnã ela é permeada por lutas contra as intervenções estrangeiras. Os vietnamitas eles foram dominados durante vários séculos pelos chineses. Mas, dentro desse processo, vale destacar que, durante o processo de expansão imperialista dos países europeus durante o século XIX, a Indochina, que era uma península localizada no Sudeste Asiático, e era formada pelo Vietnã, Laos e Camboja, ela foi ocupada pelos franceses, que simplesmente estavam interessados no controle das riquezas minerais e agrícolas que existiam naquela região, como, por exemplo, o arroz e os diversos tipos de chá que existiam naquela região. Mas o controle da França durou até 1940, quando o expansionismo japonês ele se apoderou do território da Indochina. Porém, vale destacar aqui que a França, em 1940, ela foi dominada pela Alemanha nazista. O governo francês ele se rendeu aos alemães da ocupação nazista na França, ele decidiu invadir a Indochina, que nesse momento já era conhecida como Indochina Francesa. E dessa forma, o poder soberano era dos japoneses, apesar de que a Ásia ainda tinha assim, outros países que, de certa forma, faziam parte dos seus negócios. Sendo assim, a Ásia ela passou a ser dominada pelos europeus. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, começou o processo de descolonização da Ásia e da África. E para combater as intervenções estrangeiras, os vietnamistas eles passaram a se organizar em vários partidos a partir de 1930.
E um desses partidos que marcou bastante a história do Vietnã foi um movimento chamado de Vietnam Mini. E ele foi um partido comunista e que combatia o colonialismo e pregava a independência nacional. Com a derrota japonesa no final da Segunda Guerra Mundial, o Vietnam Mini, ele conseguiu liderar o norte do país, onde declarou a independência da República Democrática do Vietnã, mas não foi do Vietnã todo. Nesse momento, ele apenas declarou essa independência do Vietnã do Norte. A França, porém, ela não aceitou essa independência do Vietnã, ela não aceitou perder esse território. Então, ela deu início à Guerra da Indochina. Devemos ter em mente que a Guerra do Vietnã ela é considerada um desdobramento direto do conflito que ocorreu no Vietnã de 1946 a 1954, que foi justamente a Guerra da Indochina, que foi um conflito que ocorreu entre as tropas vietnamistas e as tropas francesas. Os vietnamistas eles foram liderados pelo grupo Vietnam Minh, que foi fundado em 1941, e teve como líder o Ho Chi Minh. E o principal objetivo dessa tropa era poder acabar com o fim do domínio colonial dos franceses na região, no território dos vietnãs. E acabou que os franceses perderam a guerra, por fim saíram no prejuízo porque eles tiveram mais de 2.000 mortos. Teve como a principal consequência e o principal bem feito dessa guerra foi justamente a independência dos países de Laos, Camboja e Vietnã. E justamente nessa mesma guerra ocorreu a divisão do Vietnã em duas partes, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E vendo todo esse cenário de guerra, de conflito, fica bem distinto e explícito que as diferenças políticas entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul eram claros, que não havia uma estabilidade a respeito da paz ou algo do tipo. E foi justamente no ano de 1959 que os guerrilheiros comunistas, que ficaram conhecidos como os Vietnã-Congos, eles atacaram uma base norte-americana que existia no Vietnã do Sul, sob o apoio do seu próprio líder, Ho Chi Minh, e dos soviéticos. Então, esse foi, querendo ou não, um momento assim, que deu um pontapé inicial para acontecer a dita Guerra do Vietnã. Bem, vou falar um pouquinho sobre o início da Guerra do Vietnã, onde o Vietnã estava dividido no Vietnã do Norte e no Vietnã do Sul, tendo o Vietnã do Norte representando o socialismo, tendo seu líder Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, o lado capitalista, pelo líder Diem. O Norte tinha o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já o Sul tinha o principal apoio, os Estados Unidos. Bem, vou explicar um pouquinho de como ocorreu a guerra. Inicialmente eu vou explicar os primeiros momentos da guerra, antes da interferência americana propriamente dita militarmente, que para alguns historiadores é onde marca realmente o início da Guerra do Vietnã. Antes de tudo, eu fiz uma pequena linha do tempo para nos localizarmos, com o primeiro ponto de 1946 a 1954 como um momento antes dos conflitos, com o conflito da Indochina, e outros momentos marcantes até a unificação do Vietnã pelo lado socialista. Então, como já foi explicado, existia uma tentativa de reunificação baseada na Conferência de Genebra, onde, por meio de eleições, o povo do Vietnã ia decidir que tipo de governo eles iriam ter, e aí, finalmente, unificaram os dois Vietnãs. Porém, isso não aconteceu, porque o governador do Vietnã do Sul ele acaba aplicando um golpe militar, porque era iminente que Ho Chi Minh fosse ganhar e o Vietnã do Norte saísse vencedor dessa disputa eleitoral. Bem, vou falar um pouquinho sobre o governo do Diem. O Diem era quem governava a parte sul do Vietnã. Ele era extremamente católico e conservador e nacionalista. A maior parte da população do Vietnã do Sul era composta por budistas, então existia esse grande entrave na questão das tradições do próprio povo com um cara que era extremamente devoto de Maria, por exemplo. Então, ele também fazia uma certa perseguição a esses budistas e a outras minorias étnicas no país, o que fez ele ter uma grande popularidade. Ele também era marcadamente anticomunista. Ele lançou uma campanha chamada Denuncie os Comunistas, que além de denunciar os comunistas propriamente ditos, também prendiam, matavam ou até torturavam pessoas que eram contra o seu governo. Ele foi deposto em 1963, assassinado num golpe militar a mando dos Estados Unidos, do atual presidente Kennedy. Então, os Estados Unidos percebiam que para a vitória do capitalismo, eles não iam conseguir continuar lidando com eles e sua impopularidade, e acabaram matando para conseguir colocar outra pessoa no seu lugar. Essa pessoa que substituiu no seu lugar foi Nguyen Van Thieu. Esse momento, quando ele assumiu, foi marcado por uma grande estabilidade, onde a população já não se via mais representada. Então, num curto período de tempo de mais ou menos um ano, aconteceram cerca de 10 governos. Agora falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e como eles lidavam com o Vietnã. E Eisenhower, eles lidavam com o Vietnã não totalmente militarmente, apesar de o Eisenhower mandar alguns conselheiros militares já para o Vietnã.
para auxiliar os militares do Vietnã do Sul, eles tinham um apoio principalmente econômico e ajudavam com questões bélicas também. Em 1950, 15% das despesas militares do Vietnã do Sul eles eram pagos pelos Estados Unidos. Porém, apenas 4 anos depois, os Estados Unidos já bancavam mais de 80% das despesas bélicas. Eisenhower também apoiou o regime de Diem e seus sucessores com mais de US$ 1 bilhão em 5 anos e com envio de alguns conselheiros militares. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a Frente Nacional de Libertação do Vietnã, também conhecidos como Vietcongs. É interessante tratar sobre o termo. Vietcong não era o termo adotado por eles próprios, mas sim um termo calunioso adotado pelo governo dos Estados Unidos como uma forma de propaganda para fazer a população do Vietnã não querer simpatizar com eles, porque ligava a comunistas, algo que, por exemplo, nos Estados Unidos funcionaria muito bem, mas que no Vietnã não trouxe grandes mudanças para a população, porque eles viam que eram pessoas que estavam apoiando mudanças e eles desgostavam, existia uma impopularidade muito grande do governo do Vietnã do Sul. Enfim, pelos diversos fatores, a propaganda dos Estados Unidos não deu certo e, bem, uma coisa que muita gente acaba chegando à conclusão é que eles eram completamente comunistas, mas não, muitos guerrilheiros do Vietnã do Sul, apesar de, em certos momentos, conseguirem muita ajuda do Vietnã do Norte, eles acabavam sendo pessoas que estavam descontentes com o governo, queriam realmente participar das guerrilhas. Essas guerrilhas começaram muito pequenas, mas depois tiveram ajuda do Vietnã do Norte. Mas bem, o apoio ao Vietnã do Norte é inquestionável, porém ainda existem discussões, mas a partir de 1959 eles já declaram um grande apoio e já realmente implantam esse apoio às guerrilhas contra o governo do Sul. A guerra passa diretamente do conflito. Nos primeiros anos, o papel dos Estados Unidos no conflito foi de fornecer armas e conselheiros militares, que faziam treinamento dos exércitos sul-vietnamitas. Bom, como foi dito, nos primeiros anos o papel dos Estados Unidos foi fornecer militares, mas, no entanto, essa política americana alterou-se com Lyndon Johnson no poder. Ele assumiu a resistência depois do assassinato de John Kennedy, que aconteceu em novembro de 1963. Lyndon Johnson chegou à presidência americana em 1964 e, durante um ano, seu governo estudou a possibilidade de envolvimento direto na Guerra do Vietnã. A mudança da postura dos Estados Unidos deu-se por causa da insatisfação com a incapacidade do governo sul-vietnamita de combater as tropas comunistas. A participação efetiva dos Estados Unidos no conflito ocorreu após o incidente do Golfo de Tonkin, em agosto de 1964. Nesse incidente, a embarcação americana USS Mad Dox foi atacada 2 vezes por torpedeiros norte-vietnamitas. Os ataques, nunca comprovados pela Marinha americana, foram usados como pretexto para a aprovação de resoluções que permitiam o envio do exército americano para a guerra vietnamita. Essa participação americana no Vietnã foi polêmica e foi marcada pela violência cometida contra civis em pequenas aldeias no interior do país. As tropas americanas usaram bombas incendiárias como napalm e armas químicas como o agente laranja para destruir plantações e desfolhar as árvores de florestas, que eram usadas como esconderijo pelos Vietcongs. Por causa dessa extrema violência, o governo americano passou a ser alvo de grande pressão popular para a saída do conflito. À medida que as imagens de guerra eram divulgadas, a quantidade de mortos no exército americano crescia. Os protestos pelo fim da participação americana na guerra do Vietnã aconteceram principalmente com os movimentos de contracultura que estavam em alta na época. Essa pressão popular, aliada a anos em um conflito que parecia não ter fim, levou o presidente americano Richard Nixon a propor um cessar-fogo com as tropas norte-vietnamitas. A assinatura deste cessar-fogo deu fim à participação americana em guerra em 27 de janeiro de 1963. Em junho do mesmo ano, o Senado americano aprovou ainda emenda proibindo novo envolvimento no país na guerra. O governo do Vietnã do Sul, que a essa época era governado por Nguyen Van Thieu, ficou sem o apoio dos Estados Unidos e foi incapaz de conter os avanços dos exércitos comunistas do norte. A cidade de Saigon foi conquistada e renomeada para Ho Chi Minh pelos comunistas em 1975, com a derrota do governo sulista. O Vietnã foi reunificado sob o governo comunista a partir de 1976. Acredita-se que ao longo dos anos do conflito, pelo menos 1,5 milhões de pessoas tenham morrido, e que esse número possa ter alcançado os 3 milhões de mortos. Os exércitos americanos acumulam 58 mil mortos durante os anos do envolvimento na guerra. Pós-guerra, por conta do grande número de baixas no exército dos Estados Unidos que lutava no Vietnã e a pressão da opinião pública, o presidente Richard Nixon assinou no ano de 1973
o cessar-fogo. E com isso ele autorizou o retorno das tropas americanas para casa. No ano de 1975, as tropas saíram definitivamente do Vietnã. Essa saída ela foi bastante comemorada pelo Vietnã do Norte e considerada praticamente uma vitória, tanto contra os combatentes do Sul como contra os Estados Unidos. E por conclusão, no ano seguinte, o país foi unificado. Até os dias de hoje, as feridas da Guerra do Vietnã são lembradas nos Estados Unidos. Em qualquer conflito a que os norte-americanos enviam as tropas, as memórias do combate na Ásia vêm à tona, seja com a dor da morte no combate ou pela repetição dos erros cometidos. As manifestações contra qualquer tipo de guerra são sempre associadas àquelas ocorridas nos Estados Unidos entre os anos de 1960 e 1970, pela paz mundial e pelo fim da Guerra do Vietnã. As consequências da guerra foram enormes. Os números são imprecisos, mas é estimado que 4 milhões de vietnamitas e aproximadamente 60 mil soldados norte-americanos morreram na guerra. Nesses números também pode-se acrescentar os soldados de países aliados. Em razão da intensidade do conflito, a guerra atingiu os países Laos e Camboja. Esses locais geraram a morte de 2 milhões de cidadãos. Também acredita-se que cerca de 2 milhões de vietnamitas tenham fugido do país em razão do conflito. Outra consequência desastrosa foi a utilização pelos Estados Unidos de armas químicas, como o napalm e o agente laranja. O agente laranja, ele causou contaminação de extensas áreas do Vietnã. Em razão da sua toxicidade, o ato provocou danos visíveis até os dias de hoje, sendo responsável pelo ato de inúmeros casos de doenças de pele, malformações, câncer e outros problemas graves. Então, esse foi o nosso trabalho sobre a Guerra do Vietnã. Obrigado pela atenção e até a próxima.